Olá, pessoal. Meu nome é Camila, sou gerente de marketing da Sanvet e hoje estamos aqui gravando o nosso segundo episódio do podcast em parceria com a APA. E hoje, falando aqui desse segundo episódio, nós vamos falar sobre um produto da Sanvet, especificamente, que tem gerado muitos benefícios aí para o setor de avicultura, que é o Celts GH. E para falar dele, especificamente, vou convidar aqui duas pessoas para falar um pouquinho sobre as características, os benefícios que esse produto traz aí para o setor. Então, a gente está aqui com o Ricardo Hayashi. Prazer, pessoal. Então, obrigado pelo convite. Eu sou Ricardo Hayashi, eu sou médico veterinário, né? Então, estou há 4 anos trabalhando com a Sanvet. Hoje, atualmente, eu sou diretor de pesquisa e desenvolvimento, especificamente na área de farmacêuticos, nutricionais e biosseguridade. Sou médico veterinário, né, com mestrado e doutorado especificamente com patologia aviária, mas tenho 15 anos de experiência aí trabalhando com saúde animal e produção na área de aves e suínos. E basicamente isso, um prazer estar com vocês aí, falar um pouquinho desse produto. Nós que agradecemos. E Leonardo, se apresente, por Bom dia, favor. Camila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Leonardo Miglino. Também sou médico veterinário, um mestrado em patologia medicina preventiva. Trabalho na Sanvet aí desde setembro de 2025, mas tenho aí praticamente 15 anos de experiência aí no setor avícola, todos eles voltados aí bastante para a sanidade ou saúde animal. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, bem-vindos. E vamos lá falar um pouquinho sobre o Celts, né? Que o Ricardo e o Leonardo já sabem tudo sobre esse produto e vou explicar para vocês direitinho como que ele funciona. Então, a minha primeira pergunta, né, as dúvidas que normalmente surgem sobre o Celts é o que ele é, né? O que é esse produto e qual que é a sua proposta principal para a avicultura? Bom, vamos lá, Camila. Então, o Celtis GH, né? A gente desenvolveu esse produto, basicamente ele é um aditivo, né, que vai na ração ou na água de bebida. Então, a gente tem duas apresentações do produto, tanto pó na ração, quanto líquido que vai solúvel na água de bebida dos animais, né? Especificamente para a gente ter uma prevenção e tratamento de algumas doenças comuns aí para aves e suínos. Hoje a gente vai falar especificamente em aves, né? A gente está no congresso aí de aves de postura, né? Mas é um produto que vem trabalhar muito com um conceito que a gente tem falado de baixar a pressão de infecção, né? Que tem tudo a ver com o que a gente faz na Sanvet. Então, entrando um pouco mais no conceito, né, do que é o Celtis GH, GH, todo mundo pergunta muito, por que da sigla, né? Então, vem muito do inglês Gut Health, né? Celtis é uma linha que a gente trabalha já há muito tempo com suplementos vitamínicos, né? Mas o GH ele vem muito em relação à saúde entérica dos animais. É o primeiro produto tecnológico da Sanvet que vem trabalhar muito na modulação da microbiota, né? Então, a gente acredita que é um produto muito tecnológico à base de monoglicerídeos. É um conceito novo no mercado mundial, né? É um dos poucos produtos ainda incipientes no Brasil e na América Latina que trabalha com o conceito de monoglicerídeos. E o grande diferencial que a gente tem é que é um blend muito inovador, muito específico, que contém 9 tipos de monoglicerídeos. E monoglicerídeo é um conceito ainda um pouco novo no mercado, porque ele não é um ácido orgânico, que muita gente confunde o conceito, né, com o ácido orgânico, que já é um conceito bastante difundido, né, na produção animal, mas ele se difere bastante com o conceito de ácido orgânico. O monoglicerídeo tem algumas diferenças que a gente vai falar durante o podcast, né, mas o monoglicerídeo tem uma ação muito mais potente, muito mais estável, né, que vai atuar especificamente para controlar alguns agentes entéricos e também ter uma ação muito mais estável dentro do organismo do animal. Legal. E fala para mim, quais são os principais desafios hoje enfrentados na criação de aves, né, que o Celts ele veio para ajudar, assim? Olha, Camila, os desafios são inúmeros, né? Se a gente pensa em desafios sanitários, né? A gente pode elencar tanto desafios gram como gram positivos e gram negativos quando a gente pensa em bactérias, né? Então, assim, focado em avicultura, a gente tem falado muito em salmonela, que
é grande dor de cabeça, né, quando a gente pensa saúde única, em exportação, né, quando a gente fala muito em produção de ovos. A gente tem muito falado nas E. colis, né, principalmente as Apex, as patogênicas, que realmente têm um impacto, né, de produtividade muito alto, né, nas aves. Os Clostridiums, né, que também realmente têm um impacto muito grande na produtividade, na mortalidade, quando acometem essas aves, né? E outros patógenos que estão ligados à microbiota. A microbiota ela é muito sensível, né? Então, e tudo que a gente faz em relação a procedimentos de manejo, de biosseguridade, de ambiência, e quando a gente correlaciona com microbiota, se a gente não tem esse equilíbrio desse processo, a gente vai ter algum tipo de desbiose. Quando a gente tem esse processo de desbiose, a gente começa a perder produtividade. E aí vem, né, todos esses agentes patogênicos, que muitas vezes são agentes comuns da microbiota, eles começam a pipocar, né? Então a gente tem que ter algum tipo de controle, né? Algumas tecnologias que consigam controlar esses patógenos que possam vir a se permanecer dentro dessa comunidade complexa que é a microbiota. Principalmente no ambiente que a gente tem tentado reduzir, né, os antibióticos, né? Então, realmente o Celsius GH ele vem com esse propósito, né, de da gente manter ou melhorar a produtividade de uma forma muito mais sustentável e natural, tá? Então, sim, os desafios são inúmeros, mas eu não posso falar somente das doenças, né? Mas acho Sim. que os desafios vão muito além das doenças propriamente ditas, né? Acho que os desafios são de manejo, de biosseguridade, de cultura, né? A gente tem que falar É muito um em relação... conjunto, É um né? conjunto de Uhum. fatores, né? Que acabam impactando, né, como consequência, a produtividade, a sustentabilidade, né, na avicultura, especificamente na produção de ovos, que é o tema desse evento que a gente está participando hoje. Legal. E falando um pouquinho agora de aspecto mais técnico, né, do produto, né? Quais são os componentes, né, as características que tornam o Celsius GH diferente de outros produtos disponíveis no mercado? Porque com certeza deve ter alguma comparação que fazem, mas que não é a mesma coisa, né? E que tem muitos outros benefícios, como você falou, questão dos ácidos, né? Que você pode explicar um pouquinho pra gente. Exatamente, acho que essa primeira questão de diferenciar um ácido orgânico com um monoglicerídeo é primordial, né, nessa discussão, né? Por quê? Porque um ácido orgânico que a gente conhece há muito tempo, né? São ótimos produtos, é uma ótima tecnologia, né? Ele tem uma função muito interessante para a gente trabalhar com qualidade de água, realmente são muito úteis para controlar alguns patógenos específicos, gram-positivos principalmente, né? Mas o ácido orgânico tem alguns viés, né? Tem algumas características que fazem dele, talvez, algumas forças, algumas fortalezas e algumas fraquezas. Quais são essas fraquezas dos ácidos orgânicos, né? Eles se dissociam dependendo do pKa de cada ácido e do pH que ele está inserido. Então essa é uma fraqueza que caracteriza o ácido orgânico. Então, por exemplo, cada ácido tem um pKa e dependendo do tipo de pH ele vai se dissociar, ele vai perder seu potencial, né, de ter uma ação antimicrobiana sobre uma salmonela, por exemplo. O monoglicerídeo não tem esse tipo de característica, ele independe do pH. Por quê? Porque o monoglicerídeo basicamente é um ácido orgânico ligado numa molécula de glicerol. Ele é um processo industrial muito simples, né, chamado de esterificação, né, que basicamente pelo contato desse monoglicerídeo, desse ácido orgânico com o glicerol, ele faz com que esse produto final, né, seja muito mais estável, tanto em diferentes pHs, em diferentes temperaturas, em diferentes meios. O que acontece, né, de uma forma muito prática na vida real? Então, assim, um produto, o Celsius GH, né, o monoglicerídeo, na fábrica de ração, ou num pH 10 dentro de um intestino de uma ave, ou um pH 3, né, depois que passa pelo proventrículo, por exemplo, né, ele não vai se dissociar. Qual que é o nosso grande benefício depois de tudo isso? Ele vai estar lá íntegro, né, sempre focando na busca pelo patógeno. Ele vai estar lá procurando o patógeno, onde ele vai entrar pelo patógeno, formar a micela, né, entrar no patógeno e vai realmente ter uma ação bacteriostática ou bactericida. É isso que a gente precisa, né? Enquanto que o ácido orgânico ele vai ter alguns problemas, né, em dissociação, tem que ser protegido, né, tem que ser microcapsulado, né, para realmente ter uma efetividade. O monoglicerídeo tem essa facilidade, né, de ser um produto muito mais estável, muito mais tecnológico e muito mais efetivo. Então essa é a principal diferença, né, quando a gente compara um ácido orgânico comum com um monoglicerídeo. Muito importante explicar essa diferença. Exatamente. E um outro
Um outro ponto importante quando a gente pensa em produto final é que hoje o Celsius GH é uma combinação de 9 tipos de monoglicerídeos, que é um fator de diferenciação, né, quando a gente pensa em até outros produtos concorrentes. Enquanto que outros produtos têm blends de 2, 3, no máximo 4 monoglicerídeos, a gente trabalha com 9. De uma forma muito prática, né, a gente tem um amplo espectro de ação. Então a gente tem de C3, C4, C5 até o C12. Então a gente tem um complexo de produtos, né, de monoglicerídeos de cadeia média e de cadeia curta. Isso faz com que a gente tenha uma abrangência antimicrobiana muito maior, né, do que outros produtos. Então a gente consegue ter uma efetividade em gram positivo, em gram negativo também, né? E tem alguns trabalhos saindo aí, né, dentro da Sanvet também, que tem uma efetividade até contra alguns vírus específicos. Olha, Que é até um trabalho bem legal, né? Tá saindo muita coisa na literatura que mostra uma efetividade de monoglicerídeo sobre vírus também. olha, Super interessante, né? super. Então isso contribui muito, né, para a efetividade, para a sustentabilidade e também para controle de algumas enfermidades importantes aí dentro da avicultura. Sim, com certeza. E, Léo, falando um pouquinho agora do Celsius, como ele atua no organismo da ave, assim, você sabe explicar um pouco? Certo. Legal, a pergunta é bastante pertinente e talvez é o principal ponto aqui, né? Eu acredito muito nisso, né? Que o mecanismo de ação é o que diferencia a grande gama de produtos aí que a gente tem no mercado, né? E aqui, a gente falando dos monoglicerídeos, basicamente existem 2 principais mecanismos de ação focados aí no controle ou na modulação da microbiota intestinal, dos quais, né, uma das características químicas desta molécula monoglicerídeo, né, quando a gente tem a junção de uma cadeia de ácido graxo com o glicerol, a gente coloca na mesma molécula 2 características bem importantes. A cadeia de hidrocarbonos do ácido graxo é a parte hidrofóbica desta molécula, ou seja, não tem uma boa interação em meio aquoso, e o glicerol é a parte hidrofílica, ou seja, tem uma boa interação com o meio aquoso. Quando a gente tem essas 2 propriedades da mesma molécula, a química orgânica chama essas moléculas de moléculas anfifílicas. Isso é bastante importante para a gente entender o principal mecanismo de ação dos monoglicerídeos. Toda molécula anfifílica tem por característica uma auto-organização numa estrutura chamada de micelas, que nada mais são que um aglomerado dessas moléculas, faz uma estrutura esférica, onde a parte que é hidrofóbica fica guardada no interior dessa estrutura esférica, e porque ela não gosta de interagir com o meio aquoso, e o glicerol, a cabeça da molécula, faz todo o revestimento externo e esse sim tendo contato com o meio aquoso. Quando esta estrutura, chamada de micela, encontra uma membrana biológica, e aí isso está muito associado à composição da membrana, que também é uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, também tem uma estrutura similar à gordura na composição desta membrana. Quando a micela encontra, ela se adere nessa estrutura. Aquela parte hidrofóbica que estava guardada, né, na estrutura da micela tem a capacidade de penetrar nessa bicamada lipídica. Quando ocorre essa penetração, existe uma série de mecanismos, né, que os micro-organismos desenvolvem para manter esta membrana íntegra. A partir do momento que a gente insere essa estrutura, ou a cadeia de hidrocarbonos, né, dentro da bicamada lipídica, ela acaba por provocar uma desestruturação, uma desestabilização desta membrana. Uma vez que a gente forma isso, é como se a gente fizesse pequenos buracos na membrana destes micro-organismos, e a consequência disso é extravasamento citoplasmático e, consequentemente, morte celular. Então, aqui a gente fala de um mecanismo biocida, né, um mecanismo de morte, efetivamente, da célula. Aliado a este mecanismo, e aí, na minha opinião, é o que torna os monoglicerídeos mais eficientes ou eficazes do que os ácidos orgânicos, ainda a gente tem um outro efeito. Aquelas moléculas de monoglicerídeos que não conseguiram encontrar seus pares e formar a micela, ficam lá pelo trato gastrointestinal tentando encontrar os seus pares. E nessa tentativa acabam encontrando bactérias que também estão lá, por exemplo, ou outros micro-organismos que possam ter essa mesma estrutura de membrana. Uma vez que eles encontram a molécula sozinha do monoglicerídeo, encontram uma bactéria, é característico que na estrutura da membrana de todas as bactérias, mas em maior quantidade nas bactérias patogênicas, existe uma proteína que chama aquaporina. Essa proteína ela tem bastante afinidade pelo glicerol.
e ela então facilita a internalização de uma molécula única ou de moléculas separadas, não em micelas, para dentro do citoplasma do micro-organismo. Uma vez que o monoglicerídeo entrou lá, ele vai sofrer ação da lipase bacteriana, é uma enzima específica para degradar gorduras, né? Ele quebra a ligação ácido graxo-glicerol. Então, o glicerol ela usa como energia, porque né, a bactéria precisa disso. Mas o ácido orgânico ou o ácido graxo livre no citoplasma da bactéria, aí sim ele vai desenvolver, ou vai fazer o mecanismo de ação propriamente dito do ácido, que é se dissociar lá dentro, libera o íon H+, e a outra parte da estrutura, a parte aniônica, que fica com carga negativa, os dois têm funções distintas dentro da bactéria. A estrutura aniônica vai interferir no DNA dessa bactéria, que está solto no citoplasma, então impede mecanismos de replicação, de reprodução, então diminui a reprodução, vamos chamar assim, dessas bactérias ou micro-organismos. E o íon H+, que foi liberado na dissociação do ácido, acaba por provocar uma redução bastante drástica de pH dentro do citoplasma da bactéria ou do micro-organismo. O micro-organismo identifica aquilo, tenta expulsar este íon H+, que está desestruturando todo o seu bem-estar ali, vamos chamar assim, e nessa tentativa de jogar esse íon H+ para fora, ele passa por um gasto energético muito alto. Então, ele está gastando energia para jogar esse íon H+ para fora e não está gastando energia para se multiplicar ou para se reproduzir. Então, aqui a gente alia o efeito bactericida da micela com o efeito bacteriostático, vamos assim chamar, do monoglicerídeo atuando internamente, né, dentro dos micro-organismos. Então, no meu entendimento, é justamente por essa associação de mecanismos de ação que a gente tem uma efetividade muito maior dos monoglicerídeos quando a gente compara com os seus ácidos graxos de origem. Na minha concepção, tem passado por isso. Então, esse é a grande fortaleza, é o grande diferencial, justamente neste controle ou nesta modulação de microbiota. Aula técnica, né, do produto. Bem complexo. Eu que sou marqueteira, entendi. Muito bom. Resumindo, assim, um pouco sobre o Celtis, né? Quais são os benefícios práticos que a gente tem hoje, que foi observado em estudos ou, enfim, na utilização em clientes da Sunvet, que ele trouxe, né, pro setor, ou para a avicultura, ou para a própria ave, né? Então, um ganho de peso, saúde intestinal, melhora do bem-estar. Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim. Não sei se tem até um case para compartilhar com a gente, talvez. Olha, Camila, a literatura tem trazido bastante benefícios. Os monoglicerídeos têm sido largamente utilizados em vários segmentos industriais, né? A produção animal é mais um desses segmentos industriais, então a gente tem uma série de benefícios a campo já comprovados. A grande maioria dos autores, se eu puder resumir aqui, né, tudo que eu já li sobre esse tipo de molécula, trazem que o principal benefício está relacionado à proteção à saúde mesmo desses animais. Uma vez que a gente protege a saúde, seja modulando a microbiota, seja modulando a resposta imune, seja melhorando a morfologia do intestino desses animais, a consequência é redução de quadros inflamatórios ou quadros de enfermidades. E se o animal não está gastando energia para se manter vivo, ou para controlar um agente, ou para reduzir um quadro inflamatório, necessariamente ele está reposicionando este gasto energético para desempenho. Então, no final do dia, né, onde a gente efetivamente ganha por uma série de mecanismos menores, mas o que é a principal demonstração aí dos benefícios justamente está relacionado a uma melhoria de ganho de peso, de conversão alimentar, de produção de ovos, de qualidade dos ovos, né? Então, tem uma série de situações de benefícios demonstrados aí, tanto em literatura quanto nos nossos trabalhos aí em conjunto com os nossos clientes, que têm nos trazido resultados bem interessantes. De uma forma prática também, Camila, até trazendo alguns insights internos, né, com os nossos clientes. Vou abrir algumas coisas aqui interessantes, acho que vale a pena compartilhar, né? Muitos casos dos últimos 2 anos, né? Nosso produto aí tem 3 anos aí de mercado, né? Foi muito interessante observar que quando a gente aplicou o produto em alguns lotes positivos de Salmonella gallinarum, né? A gente observou aí uma redução de quadros clínicos, né? A gente sabe que a gallinarum realmente tem uma alta mortalidade, um quadro clínico muito forte, quando, dependendo da cepa, né? Realmente
a gente começa a ver uma mortalidade muito alta, queda de produção quando a gente tem essa fase de produção de ovos, enfim, né? E quando a gente não tem a antibiótico terapia funcionando, né? Então, nesses casos, a gente observou quando a aplicação do produto, nos níveis, né, e na dose que a gente indica, a gente observou a diminuição da mortalidade para níveis normais, queda dos quadros clínicos para níveis normais também, né, aliado à antibiótico terapia. Então, assim, isso nos surpreendeu, a gente está desenvolvendo mais estudos, né, em relação a esse patógeno, a gallinarum, as cepas de campo, para entender qual que seria, né, essa relação especificamente com esse patógeno. E isso nos surpreende muito, né, porque a gente sabe que as aves são vacinadas, mas a gente sabe também que está tendo alguns sorotipos aí a campo que tem acometido algumas fases específicas, né, iniciais dessas aves. Então, é um estudo aí que tem chamado muita atenção, né, do nosso time técnico. Outros estudos aí que têm sido abordados são com as APEX, né, com as cólices patogênicas, que tem muito a ver com o modo de ação que o Léo explicou. Então, tem tido um resultado bem interessante com alguns clientes específicos também, né? E a gente pode abordar também alguns estudos de avicultura para frango de corte, né, com retorno de investimento com ROI de 1 para 6, quando a gente pensa só em ganho de peso e mortalidade, né, e conversão alimentar com alta pressão de infecção, com alto desafio, né. Tem vários estudos aí, experimentos e artigos publicados, né, internamente em relação ao uso do produto, né, na dose específica e com alto desafio sanitário, né. E também muitos estudos olhando para a saúde entérica, né, tanto para sequenciamento de microbioma, comprovando que existe um aumento de diversidade, também grupos específicos que melhoram e está relacionado ao aumento de bem-estar e produtividade dos animais, mas também olhando para a mucosa do intestino, né? Muito se relaciona à saúde e à integridade dessa mucosa, né? Então, quando a gente usa o produto, a gente naturalmente vê uma integridade melhor, né, em relação ao uso do produto. Então, vários artigos, né, vários reports que a gente tem visto internamente em relação ao produto, que comprova, né, e colabora aí com o uso do produto. Super importante você pontuar, porque é cases de sucesso, né? Exatamente. Que a gente está tendo internamente. E agora falando mais de perspectivas de futuro, né? Então, assim, como que vocês enxergam, né, hoje o papel dos CELTS no futuro da produção animal mais saudável e sustentável? Eu acho que ele é um pedaço, né, Camila? Acho que eu consigo ver o Celtics como um pedaço, igual a gente está vendo o 3D, né? Sempre estou falando de 3D aqui, que é a pauta principal do jeito que a gente trabalha hoje dentro do grupo, né? Ele faz parte de uma estratégia de redução de pressão de infecção, que é uma estratégia comum dentro da Sanvet. Ele está especificamente ligado à gut health, à saúde intestinal, especificamente, dentro de um mundo que a gente tem tentado reduzir ou promover o uso consciente dos antibióticos, né, como um todo. Então ele é muito importante, porque ele vem de uma pegada mais sustentável, mais natural, né, de uma forma que a gente vai tentar reduzir, né, esse uso mais consciente dos antibióticos, sem criar resistência, né. Mas dentro desse contexto, eu acho que ele é um pedacinho do quebra-cabeça, né? Ele não é um produto milagroso, como nenhum produto é. Sim. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele atua muito na prevenção, Eu né? sempre falo isso, né? Que não existe produto milagroso, não existe pozinho milagroso. Os clientes têm que entender, né? As agroindústrias precisam entender que cada produto tem sua fortaleza e sua fraqueza. Eu sempre digo isso nas apresentações, né? A gente está aqui para mostrar que cada produto tem seu modo de ação, seus benefícios, suas fraquezas e suas fortalezas, né? Entendendo o que cada produto tem de melhor, você encaixa nesse quebra-cabeça. O Celtics nada mais é do que uma pecinha desse quebra-cabeça. E dentro desse mundo, né, de pecinhas, existe procedimento, existe biosseguridade, existe cultura, mão de obra, né? Que contribui, tudo isso né? vai contribuir para uma produtividade, para um agro 4.0, né, para uma Prevenção, sustentabilidade, né, mais evoluída. Então, eu acho que ele é uma pecinha que vai contribuindo para o mundo, para um agro melhor do mundo de amanhã, né? Então, eu vejo dessa forma. Não sei, Léo, se você quer contribuir também. Não, acho que passa por aí. Está dentro de uma linha de produtos que vem necessariamente na tentativa de preservar e principalmente a ferramenta antibióticos, né? A gente tem visto que essa é uma das principais preocupações aí quando a gente relaciona
a saúde humana nesse meio todo, né? Porque quando a gente fala de saúde única, a gente pensa nos animais, nas pessoas e no ambiente. Então, tudo isso relacionado, acho que é o grande benefício que esse produto traz, né? Então, obviamente com as suas especificações, com as suas fortalezas e fraquezas, né? A associação, algumas vezes, com outros produtos, ela é também benéfica e traz resultados interessantes. É justamente por isso, mas eu acho que o final aí, a mensagem final é: precisamos preservar aí a ferramenta de antibióticos para que a gente, quando efetivamente precise utilizá-las em casos de terapia, né, para uso terapêutico, eles ainda funcionem, né? Porque hoje é uma problemática bastante grande, que inúmeras bactérias a gente tem visto resistência a inúmeras classes de antibióticos, né? Inclusive, frequentemente nos jornais a gente vai falar de superbactérias dentro dos hospitais, né? Nada mais são do que bactérias resistentes a várias moléculas antibióticas, né? E existe uma parcela de culpa da medicina veterinária, pensando num uso não prudente dentro da produção animal, mas também existe uma parcela de culpa da medicina humana e principalmente dos usuários humanos, né? É muito frequente a gente se deparar, né? O médico receita 7 dias de antibiótico, se no 5º dia tomou, tá melhor, se para de tomar, né? E isso também é um fator que potencializa a resistência bacteriana. Então, tudo isso atuando em conjunto, eu acho que o grande benefício aí, né, dessa classe de produtos aí, ou dos produtos que a gente tem trabalhado e dado foco dentro da Sunvet, está justamente nisso, na preservação aí da ferramenta de antibióticos. Legal. Meninos, agradeço a participação de vocês. Estamos encerrando aqui esse episódio. Muito obrigado por esclarecerem sobre esse produto tão importante e inovador no mercado e o quanto ele pode contribuir, né, no setor de aves. E para quem quiser saber mais, acessem as nossas redes sociais, @_ Sunvet, ou todos os outros nossos canais, YouTube, LinkedIn, e também, se precisar, podem entrar em contato conosco, os nossos técnicos, que a gente pode esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação a esse tipo de produto que a gente trabalha aí no mercado. Agradeço mais uma vez e até a próxima.